bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pediram muito pra fazer. Então eu trouxe meu companheiro de gravação aqui, porque hoje ele está acordado o dia inteiro, não tá querendo dormir, então... E eu vim falar pra vocês hoje sobre a introdução alimentar do Bento. Muita gente que me acompanha no Instagram, se você não me acompanha, ó, o Instagram tá aparecendo aqui embaixo. Eu tô mostrando boa parte do processo da introdução alimentar dele por lá, mas eu vou mostrar aqui também, porque eu sei que muita gente não tem Instagram. Eu vou mostrar por aqui também. A gente tomou uma decisão, eu e o Rafa, dessa vez, depois de estudar muito durante a gravidez e enquanto ele era pequeno, né, menorzinho, porque ele ainda é pequeno, enquanto ele ainda não estava no 6º mês completo. A gente estudou bastante os métodos, né, de introdução alimentar. Eu tenho um pouco de experiência com a introdução alimentar pelo método tradicional, que é papinha, frutinha raspada e tal, né, aquela coisa que a gente faz tradicionalmente, que a gente aprende com as nossas mães, com as nossas avós. Dessa vez eu queria fazer diferente, eu tinha conversado com o Rafa sobre isso, a gente estudou, compramos alguns livros, começamos a ler, comecei a seguir alguns perfis na internet que falam um pouco mais sobre isso. E, claro, nutricionista, né? Sempre importante uma consulta com a nutricionista. Decidimos então pelo método do BLW. E o método BLW, se a gente for traduzir, né, ele significa Baby Led Weaning, que seria tipo um desmame guiado pelo bebê, sabe? Mas claro, né, não é porque começou a introdução alimentar que o bebê precisa desmamar. O Bento ainda mama exclusivamente leite materno. E se fosse uma criança que mamasse mamadeira, né, no caso leite de fórmula, ele continuaria com leite normal. Só que se a gente for pegar uma tradução assim um pouco mais simples do BLW, significa que a oportunidade que o bebê tem de ir, né, substituindo o leite por comida aos poucos, até que um dia a comida se torne o principal alimento dele e não mais o leite. Tanto a OMS quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria informam que o leite, seja ele materno ou fórmula, é o principal alimento do bebê até 1 ano e é o principal alimento exclusivo até 6 meses. Por isso a importância de esperar o bebê fazer 6 meses completo. Eu vou deixar alguns links pra vocês aqui embaixo que falam um pouco dessa importância, pra vocês lerem e compreenderem aí quem tá grávida, ou vai começar a introdução alimentar, ou se interessa pelo assunto. É sempre importante a gente mudar, né, com o tempo. A introdução alimentar dos meninos mais velhos, eu fiz eles com 5 meses. Não me orgulho disso, mas eu sei também que na época não tinha muita informação, ou talvez tivesse informação e eu não fui atrás. Acreditava bastante assim naquilo que pediatras me indicavam, né, o antigo pediatra dos meninos indicava começar a introdução alimentar antes, e mesmo assim eu poderia ter resistido, né, poderia ter continuado. E muita gente fala, ah, mas só que o pediatra do meu filho pediu pra dar comida antes dos 6 meses porque ele não mamava mais no peito, mas isso não tem problema. Se o seu bebê é um bebê que só toma fórmula, tudo bem, é fórmula até o 6º mês. Depois do 6º mês em diante, a introdução alimentar, aí você vai ver qual é o método que se adapta melhor pra você. Principal dúvida sobre o BLW, o bebê não vai ficar com fome? Porque a maioria dos vídeos que eu vejo, o bebê não tá comendo, né, engolindo a comida e se alimentando especificamente. Então, como eu disse, o leite é o principal alimento do bebê até ele fazer 1 ano, né? Então, seja ele leite materno ou fórmula, vai continuar sendo o principal alimento. A introdução alimentar nada mais é do que uma oportunidade da gente apresentar os alimentos para a criança de forma que ela estabeleça uma boa relação com a comida, porque a gente leva isso pro resto da vida, né? E eu me responsabilizo um pouco por essa relação, principalmente que o Rodrigo tem com a comida. O B nem tanto, mas o Rodrigo tem uma relação muito ruim com a comida. E eu me responsabilizo por isso, porque eu sei que eu poderia ter apresentado a comida de outra forma pra ele, ainda mais que ele tem uma seletividade alimentar maior. Perdi a chance. Mas enfim, nunca é tarde pra começar a melhorar, então a gente tem mudado isso hoje nele mesmo com 6 anos, então sim, dá sempre pra mudar o estilo de alimentação do seu bebê. Caso você tenha iniciado com papinha e queira fazer BLW, é sempre tempo, tá bom? Não sou especialista, eu sou só uma mãe compartilhando experiência e as minhas escolhas, então sempre procure um nutricionista, que é a melhor pessoa pra saber de alimentação. Não é o pediatra, é o nutricionista, combinado? Ok, então o bebê não necessariamente vai comer tudo. Ele vai
cheirar, ele vai sentir a textura, ele vai pôr na boca, ele vai conhecer, principalmente se você não coloca sal, um monte de tempero, né? Ele conhecer o sabor do alimento in natura, isso é muito importante. É uma coisa que a gente observa mais no BLW do que na papinha. Não que você fazendo papinha, às vezes o purezinho de alguma certa comida, você não consiga apresentar o sabor, mas quando a gente faz papinha, geralmente a gente mistura, né? Mistura os legumes, depois introduz carne e tal, e aí vira meio que um gosto só, sabe? E a criança meio que não consegue distinguir os gostos, né, das comidas que ela tá comendo. Então, por esse motivo, a gente escolheu o BLW, né, pra que ele tenha essa oportunidade de estabelecer uma relação melhor com a comida. Depois que eu coloquei na minha cabeça que o aleitamento materno, no caso, né, que é o caso dele, é o principal alimento dele até 1 ano, eu relaxei em relação à quantidade de comida, né. É mais importante eles irem conhecendo e aos poucos aumentando essa ingestão e ir comendo, do que a quantidade, né. A quantidade não tem muito a ver. Eu não quero mais cometer os tipos de erros que eu cometia, de apresentar a papinha e o bebê começar a recusar e eu, não, só mais uma, e fazer aviãozinho, colocar iPad pra criança distrair e comer, porque isso não é muito legal. E não sou eu que tô dizendo. Nutricionista diz isso, OMS diz isso, Sociedade Brasileira de Pediatria diz isso, então é sempre importante a gente se informar, né? Esse vídeo não é pra julgar a escolha de ninguém, é pra contar a escolha que a gente fez aqui. Engasgo. Muita gente fala, mas Paloma, você dá um pedaço grande na mão de uma criança, o risco de engasgo é enorme, eu fico super preocupada e tal. Existe uma diferença muito grande quando a gente fala de engasgo e reflexo de gag, ou reflexo de gag, né? O reflexo de gag nada mais é do que uma defesa do nosso corpo para proteger a gente de engasgos. Então, engasgo é quando você não consegue respirar, quando as suas vias aéreas estão obstruídas, então você não consegue respirar. Agora, gag é quando você, de alguma forma, coloca pra fora algum alimento ou algum objeto que entrou, né, de um jeito meio errado. Por exemplo, quando você vai escovar os dentes e aí você, sem querer, enfia a escova muito forte no fundo da garganta e aí dá aquele vontade de vomitar, isso é o reflexo de gag. E nos adultos, a gente tem esse mecanismo de reflexo lá no fundo da língua, lá no comecinho da garganta. Nos bebês, é do meio da língua pra trás. Então, é muito normal você ver uma criança se alimentando por BLW. Você tá super agitado. Ver uma criança se alimentando por BLW e ela colocar algum alimento na boca e fazer esse movimento de colocar pra fora o pedaço. Isso não é engasgo, né? É gag. Então, é muito difícil acontecer risco de engasgo com um alimento maior. Inclusive, o risco da papinha engasgar é muito maior do que o BLW. Muito bizarro, né? Mas é verdade. Pode ver que a maioria dos casos que a gente tem de engasgo, até em adultos, é com líquidos e não com sólidos. Se você tem dúvidas sobre essa questão do gag e do engasgo, pesquisa sobre isso. A diferença entre o reflexo de gag e o engasgo, né? Então a gente tá bem tranquilo quanto a isso, essa questão do engasgo. Claro, você nunca vai deixar seu bebê comer sozinho. Tipo, eu vou ali lavar uma louça e ele come. Não, é sempre perto. Importante você aprender a manobra de Heimlich, acho que é Heimlich que fala, que ajuda você a desengasgar, caso o bebê engasgue, né? Sempre bom a gente saber, não só pra comida, mas pra brinquedo, pra qualquer coisa, né? Até água o bebê pode engasgar. Tem muitos relatos de criança que engasgam com leite materno, bebês, né? Então é sempre bom a gente aprender. Mas a gente não tá preocupado com essa questão do engasgo. Hoje mesmo ele comeu banana e ele fez gag, assim, ele colocou um pedaço muito grande, aí foi, ele fez, e ela saiu, depois ele pegou e ficou chupando o pedaço que ele cuspiu. Então tem que entender um pouco sobre essa diferença, tá? O risco de engasgo é mínimo. Pra encerrar esse vídeo, é importante a gente dizer que assim, como é que eu sei que meu bebê tá pronto pra comer, né? Como é que eu sei? Se eu quiser fazer, né, esse BLW, como eu sei que ele tá pronto? Ó, é sempre bom a gente analisar os sinais de prontidão do bebê. E são eles: ter 6 meses completos, né, já fechados. Sentar sozinho. Cara, essa questão do engasgo é sempre importante a gente lembrar. O bebê nunca pode ser alimentado deitado. Muita gente faz isso, eu já fiz isso com os meninos mais velhos e olha o risco que ocorria, eu não sabia. Eu não, né, eles. Por exemplo, eu já sei o que você quer. Então eu oferecia essa comida pra eles na cadeirinha, bebê conforto, né, mais reclinado.
E é muito perigoso, porque as vias aéreas ficam numa posição que não favorece nem o gag, né, e nem nada. Então é muito mais perigoso. Então o bebê sentar sozinho é muito importante. Um outro sinal é quando ele já pega com as mãos objetos e leva até a boca, né? Quando você vê um bebê de 6 meses que já senta e você dá um brinquedo e ele põe e faz isso aqui pra pôr na boca, é um sinal claro de que ele tá pronto pra comer. Por último, outro sinal é a protusão da língua. Os bebês geralmente têm um sinal de ficar fazendo assim, com a língua pra fora, né? Tentando, ai filho, tentando empurrar o alimento pra fora. Se o seu bebê ainda faz isso, pode ser que ele ainda não esteja pronto pra comer. E você vai observar isso na papinha também. Quando você dá a papinha, ele faz e põe tudo pra fora. Ele tá empurrando assim com a língua. Isso é a protusão da língua, ele não tá pronto ainda. Mas é sempre importante o 6º mês ser respeitado. Acho que é o principal deles, né? É o bebê estar pronto pra comer de acordo com a idade. Então lembra, o leite, seja materno ou fórmula, é o principal alimento até 6 meses, tá? Exclusivo. E vai ser o principal alimento até 1 ano em relação à nutrição. Qualquer coisa fora disso que o pediatra falar, você pode trocar de pediatra e procurar um nutricionista, tá bom? Eu garanto, pode pesquisar em qualquer lugar, vocês vão ver que o que eu tô falando é verdade. O Bento apresenta todos esses sinais e a gente começou a introdução alimentar dele com 6 meses e 1 dia, porque a gente não tinha feito mercado no dia que ele fez 6 meses, então a gente esperou. O Bento já tá sendo introduzido a todas as alimentações da família, né? Então café da manhã, almoço e jantar. Não precisa fazer, primeiro fruta, depois legume, depois carne, depois... Não tem essa, tá? No livro do Mundo BLW, o Instagram é @MundoBLW, eu vou deixar aqui embaixo também, ela fala muito sobre isso. Nutricionista também fala muito sobre isso, dessa questão de você incluir o bebê nas refeições e sempre colocar ele pra participar desse momento. Uma coisa que a gente tem notado bastante é que o Bento vai fazer a nossa família se alimentar melhor também, em horários mais específicos, com alimentos melhores. Isso é bom pra todo mundo. O vídeo já ficou enorme e eu tenho muito mais pra falar sobre isso. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre o que eu tenho aprendido nos livros, o que eu tô aprendendo com a experiência com ele, que é a minha primeira experiência fazendo o BLW, né, com o bebê aqui em casa, me conta, deixa a sua experiência aqui embaixo, o que você andou ouvindo por aí de pediatra e afins. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre o que eu aprendi de cortes, porque é importante fazer os cortes dos alimentos seguros, tá? De uma maneira pra não facilitar o engasgo, não oferecer certos tipos de alimentos muito pequenos, tipo amendoim, uva e tomate cereja cortado de uma maneira errada. Isso sim pode causar engasgos muito graves. Então é sempre bom a gente estar atento, né? Escreve aqui, deixe seu joinha se você gostou e a gente se vê amanhã. Um beijo.